Oi, meu nome é Paloma, bem-vindos ao meu canal. Pega o seu café que a gente vai falar sobre espiritualidade. Hoje eu vim trazer para vocês 2 livros para quem está começando a sua jornada, quem quer entender mais um pouco sobre o mundo espiritual. Então foram os 2 livros que me iniciaram nessa jornada desde quando eu era criança. Então eu li eles quando eu ainda era muito novinha, não criança porque eu não ia ter esse entendimento aqui, mas eu já devia ter uns 12, 13 anos, criança ainda, né? E reli depois de adulta, tenho eles aqui para quando eu preciso, eu tenho eles como consulta também. Sabe quando, se você tá no catolicismo, no evangelho, você lê a Bíblia, então você lê esses aqui. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cada um deles. São livros espíritas kardecistas. Já falei aqui para vocês que eu não tenho religião, eu não sigo nenhuma religião, porém eu conheço muitas até para formar a minha opinião sobre o que eu acredito, sobre o que faz sentido para mim e para aprender como você cultuar a espiritualidade. Então eu acho importante começar por aqui. Então, começando com o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o que você vai começar. E esse livro aqui, ele esclarece muitas dúvidas. O Espiritismo me respondeu muitas perguntas em que eu me questionava de, por exemplo, por que uns nascem ricos, por que outros nascem pobres, por que uns são deficientes e outros não, por que acontece coisas nas nossas vidas, por que algumas pessoas passam por situações X e outras não. Então, o Espiritismo foi um respiro de alívio para minha vida. Ter esse entendimento que muita gente não tem, de tipo, tudo aconteceu porque Deus quis. Não é bem assim. Então aqui você vai entender, acho que é a base principal disso, que é sobre reencarnação. Eu vou dar só uma pincelada porque o vídeo seguinte eu já quero falar sobre isso, que eu acho que é um assunto que merece um vídeo só sobre ele, que é muito extenso a gente falar sobre reencarnação. Mas basicamente a reencarnação é o motivo pelo qual você tem a vida que você tem, você passa pelas situações que você está passando, é tudo para sua evolução. Você já teve outras vidas, então você vem evoluindo ou não, você pode estar sempre passando pela mesma situação com as mesmas pessoas porque você não evoluiu, e você ainda vai ter muitas outras vidas pela frente. Mas mais do que isso, ele traz também, é como um manual de você viver sua vida, sabe? Então se você entende que para você ter coisas melhores na sua vida, você vai precisar evoluir, para você evoluir, você precisa praticar o bem, você precisa pensar coisas boas, sentir coisas boas, tentar dar o seu melhor para as pessoas. Então é um manual para a vida, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui você vai aprender sobre que a gente não tá sozinho. Na Umbanda a gente tem, por exemplo, as entidades que a gente chama, que são espíritos que nos protegem, que estão do nosso lado. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo a gente vai tratar como espíritos guias, que são aqueles espíritos que estão ao nosso lado para ajudar no nosso desenvolvimento espiritual. Então, por mais que o espiritismo não dê um nome, como por exemplo na Umbanda a gente tem preto velhos, caboclos e etc., aqui são espíritos guias. E não somente a gente tem essas entidades ao nosso lado, nossos espíritos guias também podem ser pessoas que viveram outras vidas com a gente, que não reencarnaram nessa, ou que reencarnaram e já fizeram a passagem e que estão ao nosso lado para nos ajudar, para nos proteger, para nos dar aquela intuição que a gente tem, que acha que são vozes na cabeça. Aqui no Espiritismo Kardecista, a gente vai falar muito sobre perdão, sobre amor e sobre caridade. A religião se baseia muito nisso, porque é assim que a gente evolui o nosso espírito. É perdoando, é fazendo o bem para os outros, é dando o nosso melhor. É desse jeito que a gente consegue coisas melhores. Dando sem pensar em receber, perdoando quem nos fez mal, porque
A gente precisa ser evoluído o suficiente para entender que todo mundo tem alguma fase da sua evolução e que as pessoas dão aquilo que elas têm dentro da gente. Então a gente tem que ser melhor e dar melhor do que aquela pessoa nos deu. Então se aquela pessoa foi ruim com você, é uma pessoa que de repente fala mal de você, ela tá dando aquilo que ela tem dentro dela. E aí, como você vai reagir sobre isso? Na mesma moeda? Sabe, olho por olho, dente por dente? Aí você tá se igualando a ela, você não tá sendo melhor. Então, ser melhor é entender que aquela pessoa dá o que ela tem e você tem algo melhor para dar, então você perdoa ela. Você não dá troca na mesma moeda, você não vai fazer mal a ela porque ela te fez mal, você não vai fazer fofoca dela porque ela fez de você. Você vai ser melhor. Você tem que ser melhor para ser mais evoluído. Então você pode ignorar, você perdoa ela, você não dá na mesma moeda, você não vai fazer fofoca dela ou falar mal dela ou fazer mal para ela. É aquele vídeo que eu já falei, pede para as pessoas que não querem bem que esqueçam de você. E você esquece delas também, deixa elas para lá. É você dar sem esperar nada em troca. Então tem muita gente que pensa assim, eu vou fazer por fulano, e aí, né, um dia que você precisa do fulano e o fulano não faz por você, e você fala assim, pô, mas eu fiz por ele. Mas você fez porque você tem algo bom dentro de você. Você fez porque você podia fazer, você tinha condições de fazer. Você fez como uma forma de ajuda, de caridade. Você não pode esperar que esse fulano vai fazer o mesmo por você, porque, de novo, cada um dá aquilo que tem dentro de si. Então você não sabe o que tem dentro de fulano ou de ciclano, não verdadeiramente. Ninguém sabe o que tem dentro um do outro. Então você tem que fazer aquilo que tem dentro de você. Dentro de você tem ajuda, tem caridade, tem amor, é isso que você dá, sem esperar receber em troca. E isso também te livra de muitas frustrações com as pessoas. Porque a maioria das vezes, as pessoas não vão fazer o mesmo por você. E tá tudo bem. Desde que você tenha isso em mente. Que as pessoas não vão fazer o mesmo por você e você não pode esperar isso. Isso não quer dizer que, se fulano vai fazer o mesmo por mim, eu não vou ajudá-lo. Não. Se você pode ajudar, se você tem condição de ajudar, você deve ajudar. Afinal, toda a nossa existência terrestre é sobre o convívio coletivo. Senão a gente reencarnaria num mundo sozinho. A gente encarna em mundos com muitas pessoas porque a gente precisa um do outro. Assim como um ser humano precisa do outro, um ser humano precisa de um animal, como o animal precisa dele, a gente precisa das plantas, a gente precisa de tudo que está aqui nesse plano terrestre. Um precisa do outro. Então, se você tem condição de ajudar, ajude. Sem esperar nada em troca. E aí, de repente, aquela pessoa pode ser que não te ajude de volta. Mas, de repente, lá na frente, ela pode ajudar uma outra pessoa de passar pela mesma situação e falar assim, cara, fulana fez isso por mim quando eu tava nessa situação, então vou ajudar essa daqui também. Às vezes você pode despertar algo numa pessoa que você nem sabia, que você nem achava que poderia. Então faça, sempre que você puder, fazer algo pelo outro. Não é se sacrificar pelo outro. É se você pode, se você tem condição, faça. Mas não espere nada em troca, porque essa é a verdadeira caridade. Você faz sem mostrar pra ninguém, né? Sem se exibir. Olha o que eu tô fazendo por fulano ou por ciclano. Olha o que eu estou fazendo de caridade. Essa não é a verdadeira caridade. Isso a gente fala muito aqui. A verdadeira caridade é aquela que você faz em silêncio, sem ninguém precisar saber. Porque quando você mostra, você não está fazendo caridade, você está alimentando o seu ego. Você está fazendo carinho aqui no seu ego, do tipo,
olha como eu sou uma pessoa maravilhosa. Estou fazendo isso, estou ajudando alguém, estou ajudando uma instituição. Isso não é caridade, porque lembra que eu falei? A gente pode enganar a gente, os outros, mas a gente não engana a energia, a gente não engana a espiritualidade. Então não adianta fazer para se mostrar, porque você vai acertar sua conta lá na frente. E a gente fala muito disso aqui também, acerto de contas. Tudo que você planta, você colhe. Se você planta raiva, rancor, você faz mal para os outros, você fala mal dos outros, tu vai colher isso. E aí você pode colher das coisas dando errado para você, na sua vida financeira, amorosa. Você pode escolher, às vezes, nem nessa vida, na próxima ainda. Mas o que você faz, o que você planta, você colhe. Então não adianta ajudar alguém mostrando para todo mundo, querendo, né, se engrandecer de, olha, como eu sou uma pessoa boa. Tu não é, não. Você tá massageando seu ego aí. E aí você vai acertar conta disso. Então, tudo que você faça, faça nessa consciência. Faça de coração aberto, faça sem esperar nada em troca, faça sem ser para se mostrar e faça tendo a certeza que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se a gente planta coisas boas, ajuda o próximo, pensamentos bons, sentimentos bons, não só com a gente, mas para com outros. Falar bem dos outros, ou nem fala, se você não tem nada para falar bem, nem fala. Você vai colher aquilo. Você vai colher coisas boas para a sua vida. Você vai ter caminhos abertos. Você vai ter oportunidades boas. Você vai ter melhoras na sua vida. Porque tudo depende da gente. A espiritualidade não é sobre o outro, é sobre a gente. Eu já falei isso aqui. Então é para você evoluir, é para você aprender e o que você faz, você colhe. Existe um pensamento muito deturbado de algumas religiões de que a gente paga pelos pecados, né, que falam dos nossos pais. Não. Você paga pelo aquilo que você faz. O que o outro faz é problema dele. O que você faz é problema seu. E ainda digo mais, o que o outro faz é problema dele e como você reage é problema seu. Porque é aquilo que eu te falei. Se tem alguém ali falando mal de você para todo mundo, aí o que ela faz, você não tem controle sobre isso. Ela tá dando aquilo que ela tem. Mas e como você reage a isso? Aí é problema seu. Se você vai reagir falando mal dela também, você tá tão errada quanto ela. Você tá atrasando a sua evolução, enquanto você poderia deixar pra lá. O que você pode fazer com relação ao que o outro fala sobre você? Nada. Você pode não fazer nada. Deixa. Porque ela tá plantando o dela e ela vai colher o dela. Só que esse plantar e colher não é um desejar. Não é tipo, você falando mal de mim, você também vai acontecer isso com você. Não é você desejar mal pro outro, porque aí você tá vibrando igual a ela. Você tá na mesma vibração que ela. Se você deseja isso pra ela, é realmente ser neutro. Tipo, não fede e nem cheira. E vai viver a sua vida. O espiritismo kardecista, ele trata sobre isso. É o perdão, é a caridade, é o amor ao próximo, é você ser melhor e fazer melhor. E o outro livro é o Livro dos Espíritos. Eu aconselho muito você ler esse daqui depois que você tenha lido esse daqui. O Livro dos Espíritos são perguntas e respostas. Perguntas que, né, a pessoa aqui que recebeu os espíritos para responder essas perguntas.
Então, é um livro respondido por espíritos mais evoluídos. Então, existem algumas coisas aqui que, para você ter o total entendimento, você precisa entender isso aqui. Eu acho que os dois são complementos um do outro. Que você vai entender muito sobre o espiritismo nesse livro aqui, e esse aqui vai complementar e responder ainda mais perguntas. Eu separei aqui um trecho que eu achei muito pertinente aqui para esse vídeo, que é feita a seguinte pergunta para os espíritos. Os espíritos, né? Espíritos que os espíritos somos nós, né? Nosso espírito que vive aqui no nosso corpo. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Essa pergunta está perguntando o quê, né? Para quem não entendeu. Nosso espírito, ele já nasce bom ou ruim? Ou é um espírito neutro que ele vai melhorando ao longo da vida e de outras vidas? E aqui o espírito responde: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. O que isso quer dizer? Aquilo que eu venho sempre falando com vocês. A gente não é de todo bom, a gente não é de todo mal. A gente mesmo tem a capacidade de melhorar, de evoluir. Então, a espiritualidade é sobre nós. Aqui, enquanto seres humanos, temos uma missão de evoluirmos. Então é isso, a gente não é de tudo mal, a gente não é de tudo ruim, a gente está aqui para aprender e para melhorar, e a gente tem essa capacidade de aprender e melhorar. E aí é isso que a gente tenta fazer aqui o tempo todo. Cultivar pensamentos melhores, sentimentos melhores, atitudes melhores, para podermos ser melhores e evoluirmos. Aí, continuando, tem a outra pergunta aqui. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Então, o porquê dessa pergunta, né? A gente vê, por exemplo, pessoas muito ruins. Muito ruins, eu falo de nível serial killers, pessoas que torturam. Então, você pensa assim, essa pessoa não é possível, né? Muitas falam, tá com um demônio no corpo, é o próprio diabo. Tem muita gente que fala isso, né? Não sabe nem o que tá falando. Vou trazer um outro livro para falar sobre isso. Voltando aqui. Então a gente pode achar, muita gente acha, que aquela pessoa nasceu ruim. Por isso que muitas religiões falam sobre céu, inferno, sobre o diabo, para dizer que existem espíritos ruins. E aqui fala: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, neutros, né? Quer dizer, sem ciência. Deu a cada um a determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade, para aproximá-los dele. A felicidade eterna é pura e para aqueles que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhe impõe. As dificuldades, né, que tem no nosso caminho, dificuldades, sofrimentos. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim de sua distinção. Outros não a suportam, senão murmurando e por suas falhas permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. O que isso aqui quer dizer? Todo mundo está passando por alguma dificuldade, por algum problema, porque precisa. Já falei isso aqui em outros vídeos. A gente precisa passar pelo que a gente passa para poder evoluir e aprender. Só que muita gente vai passar pelas dificuldades, pelos problemas e não vai evoluir nem aprender. Vai ficar ali só reclamando. Aí, além de reclamar, ela pode fazer mal para os outros, porque a vida dela tá ruim. Então, ela pode fazer mal para os outros fazendo fofoca dos outros, falando mal dos outros e até fazendo realmente mal para os outros, né? Realmente coisas ruins aí, não vou nem falar aqui. Então, diante das situações que foram dados para você, porque você precisa passar por aquelas situações para aprender e evoluir, cabe a você
passar e aprender a sua lição com aquilo ali. Ao invés de ficar parado na mesma situação e reclamando. Tudo que você passa por aquilo e você não faz algo para mudar aquilo, você está escolhendo viver aquilo. Só depende de você, não depende de ninguém mais. Eu sei que tem situações que são muito difíceis. Acredite, eu já passei por situações que eu achei que eu não sobreviveria àquilo, que eu não sairia daquilo. E eu entendo que tem gente que passa por situações ainda piores. Só que você tem o poder de mudar aquilo. Você tem o poder de fazer nem pouquinho que seja. Mas se você fizer todo dia, um pouquinho só, você alcança sair daquela situação. Quando você aprende com aquela situação, porque tem situações, e aí eu entro na questão do reencarno, né? Que eu vou só pincelar aqui, porque como eu disse, o próximo vídeo eu vou falar só sobre isso. Então, tem situações que você tá aqui porque você tá colhendo o que você plantou lá atrás. Lembra aquilo? Tudo que você faz, você vai pagar. Então, assim, tem situações que você tá passando na sua vida que você tá pagando um preço ali. Mas você não precisa ficar ali, porque você tem livre-arbítrio, você tem sua consciência, você tem espiritualidade em volta de você. Então, se você pede ajuda, se você começa a plantar o bem, se você começa a ter pensamentos bons, sentimentos bons, se apega à sua espiritualidade e faz alguma coisa fisicamente para sair daquilo, você vai passar pelaquela sua prova. É literalmente como se fosse uma prova que você precisa estudar para passar. É isso. Não adianta você pedir, orar, meditar, o ritual que seja, tomar banho, fazer defumação, se você não se mexe. Se você não levanta da cama. Se você não sai e faz o que você precisa fazer. Não adianta, você tem que se mover. Tem uma historinha que minha mãe contava pra gente sobre isso, que ela falava assim, tinha um cara no meio do mar e ele tava se afogando. E aí, ele começou a orar, pedindo ajuda, e veio alguém, mandou um colete salva-vidas. Ele falou, não, eu tô orando, Deus vai me ajudar. Chegou um helicóptero para salvar ele. Ele falou, não, eu tô orando, Deus vai me ajudar. E aí chegou outra pessoa para tentar ajudar. Chegou um barco. Ele falou, não, eu tô orando, Deus vai me ajudar. Ele morreu. Aí quando ele chegou lá em cima, ele perguntou para Deus, poxa Deus, eu orei tanto para você me ajudar. Aí Deus falou assim, meu filho, eu te mandei bote, eu te mandei barco, eu te mandei helicóptero, por que que você não foi? Então às vezes você tá precisando ir. Você tá precisando se agarrar e ir. É isso que tá te faltando. Não adianta fazer defumação, orar, fazer banho, fazer meditação, se você não pegar suas perninhas, levantar e andar. E tomar uma atitude, fazer alguma coisa sobre isso. Então isso aqui, ele vai te esclarecer muitas dúvidas. Você tem que saber ler e interpretar. A gente tem essa capacidade de interpretação, né? Então, por isso que eu sempre falo com vocês. Leiam para tirar as conclusões de vocês. Paloma, você acredita em tudo fielmente que tá nesses livros? Não. É por isso que eu não pertenço a nenhuma religião. Como eu já falei para vocês, eu acredito em muitas coisas, desacredito de muitas também, pratico muitas coisas de diversas religiões. Tudo isso, né, todos esses livros que eu venho indicando para vocês e os próximos que eu vou indicar, é uma base para o seu conhecimento. Por isso que eu falo, leiam. Por mais que eu fale aqui para vocês um pouco sobre cada coisa, leiam para vocês tirarem o entendimento e interpretação de vocês. Todos os livros são uma base para você. É um norte para você, para daí você tirar suas próprias conclusões. Aprendam a pensar por vocês, trazer aquilo que lhe cabe e
o que não lhe cabe, deixa passar. Esses livros são de grande estudo? Sim. Você vai adquirir um grande conhecimento aqui? Sim. Mas você não precisa acreditar em palavra por palavra do que está aqui. Porque se fosse assim, a gente admitiria que existe só uma religião correta e existe só uma verdade. E a gente sabe que não é assim, né? Se existisse só uma religião correta, não existiriam mais 700 religiões pelo mundo. Se existisse só uma verdade e essa verdade fosse a sua, você não estaria nem no planeta Terra de tão evoluído que você seria. Então aprenda a ler, a interpretar e a pegar o que serve para você e mudar sua opinião também. Porque não é pegar só o que serve para você sobre o que você acredita. É parar e pensar, isso aqui faz sentido, né? Eu pensei a minha vida inteira assim, mas do jeito que tá falando aqui faz muito mais sentido. Isso aqui pode ser melhor. Então, posso mudar aqui minha opinião, posso mudar a minha forma de ver o mundo, posso mudar a minha forma de pensar. Isso é o servir para você também. Tudo que te faz uma pessoa melhor, tudo que te faz evoluir, é muito válido. Você não precisa devorar esses 2 livros aqui de uma vez só porque você quer ler tudo. Nem faça isso, nem aconselho. Porque são livros real de estudo. É real para você entender, parar, pensar sobre, refletir sobre, tirar seu entendimento, sua interpretação. Então leia com calma, mesmo que você leve um ano inteiro para ler os 2. Gente, não existe uma corrida contra ninguém. É você com você mesmo, é você no seu tempo. Então leia devagar para você entender tudo, para você compreender tudo, para você interpretar aquilo. Leia realmente como um estudo, porque vale a pena, vai te dar uma boa base, uma ótima base, até para você que também entende um pouco sobre a espiritualidade, você que já cultua alguma coisa. Se você ainda não leu esses livros, eles são ótimos para sua base. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu trouxe esses 2 aqui para iniciar. Vou fazer mais vídeos trazendo outros livros, mas eu preferi, ao invés de simplesmente apresentar o livro para vocês, dizer somente o título. Esqueci de falar, os 2 são de Allan Kardec, tá? Tava escrito aqui, mas para quem não pegou, não conseguiu ler, os 2 livros são de Allan Kardec. Então eu preferi, ao invés de simplesmente falar para vocês, olha, leia esse livro aqui, dizer o título e o autor, explicar um pouquinho sobre cada um deles e o porquê que eu acho interessante vocês lerem cada um deles e dar aqui uma pincelada para vocês sobre eles. Eu acho que dessa forma fica mais instigante para vocês poderem falar, olha, gostei disso aí, quero realmente ler, entendeu? E é isso. Também você pode falar, isso aí achei chato, não quero ler. Você tem seu livre-arbítrio. Então, achei mais interessante trazer os livros aos pouquinhos para vocês, até porque você não vai ler isso aqui em uma semana, né? Porque eu já falei, nem é para você ler, é para você realmente demorar, porque é para você estudar, é para você ler interpretando aquilo ali e compreendendo. Então, eu vou trazendo aos pouquinhos. Não esquece de comentar aqui o que você achou desse vídeo, se você tem alguma dúvida que eu possa esclarecer num próximo vídeo, que eu possa fazer até um tema de vídeo. Dê sugestões aqui também de temas de vídeo, o que você quer que eu fale sobre. Deixa o seu like e se inscreve aqui, que é muito importante para mim. Beijo!